Agora, eu gostaria de analisar com vocês um texto muito importante que o presidente Donald publicou nas suas redes sociais, lá na Truth Social. E esse texto nos dá margem para nós entendermos como está funcionando a estratégia de propaganda do presidente Donald. E eu vou colocar agora aqui para vocês o link dessa publicação na rede social do presidente Donald que a gente vai analisar agora. Por quê? Meus amigos, eu falei para vocês, eu tenho licenciatura em letras, além da minha graduação em jornalismo e teologia, e mestrado e doutorado em linguística. Então, minha especialização é a análise de textos e analisar os jogos de poder que estão por trás dos textos. Por isso, eu gostaria de convidar vocês nesse momento para nós analisarmos essa publicação do presidente Donald na sua rede Truth Social. E a publicação é essa aqui, ó, tá? Coloquei o link aí para vocês, beleza? Essa publicação foi feita no dia 24 de junho, ou seja, 6 dias atrás, quase uma semana atrás. E aqui eu creio que a gente tem uma excelente oportunidade de interpretar o plano estratégico do presidente Donald, beleza? Então, obviamente, essa publicação foi feita em inglês, mas eu vou colocar aqui para vocês a tradução dessa publicação. O que diz essa publicação traduzida para português? O presidente Donald disse o seguinte: agora que fizemos paz no exterior, precisamos terminar o trabalho aqui em casa, aprovando The Big and Beautiful Bill, né? O grande e lindo projeto de lei, e levando-o à minha mesa o mais rápido possível. Será um presente histórico para o grande povo dos Estados Unidos da América, ao iniciarmos a celebração do nosso aniversário de 250 anos do nosso país. Estamos finalmente entrando na nossa Golden Age, a nossa era de ouro, que trará segurança, proteção e prosperidade. Só faltou ele falar paz e segurança. Paz ele falou no início, segurança ele está falando agora. Quando observarem paz e segurança, tomem cuidado, porque esse é o slogan do anticristo, disse o apoiador do presidente Donald, Pedro Tito, tá? Então, estamos finalmente entrando em nossa Golden Age, a nossa era de ouro, que trará segurança, proteção e prosperidade sem precedentes para todos os nossos cidadãos. Aos meus amigos do Senado, tranquem-se em um quarto se necessário, não voltem para casa e fechem um acordo esta semana. Trabalhem com a Câmara para que eles possam pegá-lo e aprová-lo imediatamente. Ninguém sai de férias até que isso esteja feito. Todos, principalmente o povo americano, ficarão muito melhores graças ao nosso trabalho conjunto. Make America Great Again. Torne a América grande novamente, tá? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Nesse momento, nós faremos uma análise desse texto. A gente vai aplicar aqui conceitos acadêmicos, iremos aplicar conceitos teóricos para a gente analisar a partir da linguística, a partir das operações psicológicas, a partir dos estudos de mídia e a partir dos estudos de retórica, analisarmos esse texto, beleza? Então, apertem os cintos, que agora a gente vai fazer uma análise acadêmica desse texto, a partir do quadro teórico da análise de discurso francesa de base enunciativa, das operações psicológicas, dos estudos de mídia e da retórica, tá? Então se prepare porque a gente vai aprender como analisa cientificamente dentro do universo das ciências sociais, da linguística, das ciências humanas, esse texto, tá bom? Então preste atenção. O texto publicado pelo presidente Donald na sua rede social, texto esse que eu já coloquei para vocês aí, o link, ele é um exemplo de um discurso político que vai combinar várias estratégias retóricas, estratégias midiáticas e estratégias psicológicas. Para quê? Para reunir e atrair o apoio popular e consolidar uma narrativa de liderança. Essa análise eu vou fundamentar na análise de discurso francesa, de base enunciativa, com base no trabalho do francês Dominique Mengenot, que eu já falei para vocês que, por sinal, fala português fluentemente. Eu já conheço pessoalmente ali o Dominique Mengenot, professor. Ele é professor da Universidade Paris 8, se eu não estou enganado, e ele fala português fluente, sempre vem ao Brasil, tá? Então a gente vai fundamentar essa análise na análise de discurso francesa de base enunciativa, tá? Do Dominique Mengenot, e a gente vai examinar alguns conceitos que ele usa, como cena de enunciação, etos discursivo, topos discursivo, interdiscurso, contrato comunicativo, e a gente vai trazer também base teórica do universo das operações psicológicas, dos estudos de mídia e também dos estudos de retórica, que são as estratégias de convencimento, tá bom? Então, o objetivo é analisar esse texto do presidente Donald na sua rede Truth Social e analisar ali ou identificar técnicas de persuasão,
de manipulação, estratégias midiáticas, elementos retóricos, conectando esse texto depois, no final, a exemplos históricos e trazendo para vocês uma bibliografia, beleza? Então vamos analisar esse texto do presidente Donald segundo a análise de discurso francesa. Análise de discurso francesa, principalmente no livro do professor Dominique Mengenot, Análise de Textos de Comunicação, que, se eu não estou enganado, foi traduzido pelo meu orientador no meu mestrado em Linguística lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Décio Rocha. Se a gente analisa esse texto do presidente Donald segundo o conceito de cena de enunciação, a gente tem algumas informações interessantes. Sabe por quê? Segundo Dominique Mengenot, nesse livro de 2008, a cena de enunciação ela abrange o quê? O contexto situacional, ou seja, a situação em que a coisa está sendo falada e a situação em que o texto cria e as condições de produção desse discurso. Ou seja, que tipo de cenário é montado no texto do presidente Donald, já que a linguagem é uma ferramenta fundamental para isso tudo. E presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Sabe quando a Bíblia diz no princípio é o verbo? Ali tem um insight muito importante, tá? Por quê? Para você fazer ciência, você precisa da linguagem. Para você fazer filosofia, você precisa da linguagem. Para você estudar matemática, você precisa da linguagem. Para estudar física, precisa da linguagem. Para estudar geologia, precisa da linguagem. Para se comunicar, precisa da linguagem. Para conhecer o mundo, acumular esse conhecimento e ensinar esse conhecimento, você precisa da linguagem. Ou seja, você ter base linguística, não só da linguística propriamente dita, da linguística textual, mas você ter base linguística para chegar até a filosofia da linguagem, tá? Se você tem base linguística e base de filosofia da linguagem, você consegue falar sobre todos os assuntos, porque tudo envolve linguagem. Então presta atenção. Se a gente usa esse conceito de cena da enunciação para analisar o texto do presidente Donald, a gente vai ver que nesse texto ele se coloca como um papel dele, um líder carismático que está se dirigindo ao mesmo tempo para os senadores aos senadores e está se dirigindo ao público americano, ok? É muito importante você que é meu aluno aqui ou na Arca, você entender como é que usando a linguagem a gente inventa cenários, a gente inventa mundos. Eu posso inventar vários cenários aqui para vocês. Por exemplo, eu posso começar o vídeo falando assim: amigos espectadores do canal Daniel Lopes, estamos diante de um perigo global. Ou seja, eu acabei de criar um cenário de perigo global. Pode ser que esse cenário não seja real. Eu estou construindo com a linguagem. Ou eu posso chegar para vocês e falar: amigos, começo esse vídeo hoje explicando para vocês que estamos diante de um cenário de paz global. Ou seja, eu estou criando um cenário de paz global. Agora, presta atenção. A língua é uma coisa, o mundo é outra, ok? Existem algumas linhas da filosofia da linguagem e da linguística que acham que o mundo e a língua são a mesma coisa. Mas, em geral, a língua é uma coisa e o mundo é outra. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu posso chegar para vocês aqui agora e falar: o atual rei da França é calvo. Ou seja, se eu falar para você o atual rei da França é calvo, você entendeu o que eu falei. Mas se eu falar para você, me mostre quem é o atual rei da França que é calvo, você vai falar: cara, não tem como eu te mostrar quem é o atual rei da França e muito menos ele é calvo, porque não tem um atual rei da França. Ou seja, muitos anos atrás, um matemático e filósofo da linguagem chamado Gottlob Frege, ele disse o seguinte: existe uma diferença entre o sentido da linguagem e o referente da linguagem. O que significa isso? Significa que a linguagem é uma coisa, o mundo é outra. Existem frases que fazem sentido, mas que não existem. Por exemplo, o atual rei da França é calvo. Não tem nenhum atual rei na França. O Macron não é rei da França e ele não é calvo. Eu posso falar para você, o quadrado redondo, eu comprei um quadrado redondo amarelo e gostei muito do que eu comprei. O que eu falei para você fez sentido, mas não existe o quadrado redondo, ok? Eu posso falar para você, o meu novo unicórnio que eu dei de presente pro meu filho, ele tá crescendo e tá comendo muito. Você entendeu o que eu falei, mas não existe, teoricamente não existe unicórnio. Então o que significa isso? Você tem que entender que tudo envolve a linguagem. A geopolítica envolve linguagem, a filosofia envolve linguagem, a mídia envolve linguagem, a educação envolve linguagem, mercado financeiro envolve linguagem, filosofia envolve linguagem, física envolve linguagem, matemática envolve linguagem. Então, não foi por acaso que eu escolhi fazer meu mestrado e doutorado em linguística, porque assim eu estaria sabendo mexer nas coisas por trás de tudo. Entender como é que as coisas são criadas e manipuladas, beleza? Então, prestem muita atenção.
A linguagem é uma coisa, o mundo é outra coisa, ok? Existem frases que fazem sentido, mas que não existem no mundo. O atual rei da França é calvo, o quadrado redondo ou o unicórnio é muito bonito. Você entendeu o que eu falei, mas não existe no mundo. Então, na linguística, quando a gente vai estudar as coisas, a gente começa a perceber como, através da linguagem, eu invento cenários. Por exemplo, eu poderia começar o vídeo, mais uma vez, eu falando para vocês: olha, eu começo esse vídeo hoje mostrando que estamos num cenário de alto perigo global. Eu inventei esse cenário. Será que isso que eu estou falando existe? Talvez não exista. Então, o pessoal da linguística inventou um conceito chamado a cena de enunciação, que é a cena que eu construo quando eu começo a falar. Eu invento uma cena. Então, no texto do presidente Donald, ele está inventando uma cena. Qual é a cena? Ele tá inventando um cenário em que ele é um líder carismático que está conversando diretamente com o Senado americano, com o povo americano. E aí, o que acontece? A própria plataforma onde ele dá esse recado, que é a plataforma rede social Truth Social, que é a plataforma dele, o fato dele escrever esse texto e dar esse recado e construir esse mundo na sua própria plataforma, acaba reforçando a autoridade dele. Por quê? Está dentro de um cenário onde ele controla a narrativa. Ele está publicando um texto na condição de presidente do país mais importante do mundo, criando um cenário de que ele está conversando com o Senado e com o povo americano. É como se dentro desse texto ele inventasse uma situação em que ele estivesse ao mesmo tempo presente no Senado americano, presencialmente conversando com os senadores e diante de toda a população americana, falando com mais de 300 milhões de americanos. É esse cenário que ele está construindo, tá? Então, o fato dele criar esse cenário e falar isso dentro da sua própria rede social reforça a sua autoridade e funciona como um espaço de enunciação onde ele está controlando a narrativa. E além disso, além disso tudo, ele cria um cenário de sabe o quê? Ele cria um cenário de urgência. Por quê? Ele diz o seguinte: esse negócio precisa ser aprovado nesta semana. Então, ele cria uma cena de urgência e ele cria uma cena de crise. E, ao mesmo tempo, ele está criando todo um cenário fictício aqui com a linguagem de crise e ele se coloca como ele sendo o solucionador. Então, olha que maravilha quando você entende linguagem, como é o meu caso. Eu não fiz graduação, licenciatura, mestrado, doutorado em linguagem à toa. É para eu não ser enganado, eu proteger minha mente e te ajudar a proteger sua mente. Com esse texto do presidente Donald, ele está criando um cenário de urgência, um cenário de crise, um cenário de perigo, e nesse cenário de crise e de perigo, ele fala: eu sou o grande solucionador. E aí, meus amigos, quando a gente pensa de que forma você se coloca usando a linguagem, isso aí é o ethos discursivo. O que é o ethos? O ethos é como eu me coloco quando eu falo com você. Por exemplo, eu poderia começar essa aula falando assim: eu hoje quero falar com vocês como um pai que fala com filhos. Ou seja, eu inventei um cenário de que a minha imagem é de um pai. E eu coloquei vocês numa posição de filho. Você pode falar: cara, eu não acho que você é meu pai e eu não acho que eu sou seu filho. Mas geralmente, quando a gente vê isso na mídia, as pessoas aceitam isso passivamente, porque elas não sabem o que é ethos discursivo, elas não entendem como é que a linguagem funciona e como é que a persuasão funciona. Então, meus amigos, eu poderia falar com vocês aqui: hoje eu me coloco como um amigo que quer te dar conselho de amigo. Você pode olhar e falar: Daniel, nem te conheço, você não é meu amigo. E eu também não, você não é meu amigo, eu não sou teu amigo. Mas quando isso é usado na linguagem, a maioria das pessoas que sempre está numa postura passiva, infelizmente, pelo menos esses 92%, eles assumem isso. Então, o presidente Donald ele já começa a criar um cenário de crise, um cenário de urgência, e ele se coloca como solucionador, tá? Então, o que o presidente Donald está construindo na sua própria mensagem? Ele está construindo um ethos. O que é o ethos? Ethos é a imagem que eu invento minha usando a linguagem, tá? Então, que tipo de ethos ou que tipo de imagem o presidente Donald está construindo? Ele está construindo uma imagem de que ele tem autoridade, que ele tem muito patriotismo. Como é que ele constrói isso? Ele constrói quando ele usa a expressão Make America Great Again. O que ele está fazendo? Eu estou defendendo o meu país, eu sou o grande defensor do nosso país e eu tenho autoridade para solucionar esse problema, para resolver esse problema. Ou seja, ele se apresenta não como um presidente do país, ele se apresenta como o defensor do povo americano.
como um líder que está para além das divisões ali políticas e quer alcançar não vitórias políticas, ele quer o bem comum. Então, esse ethos, ele é reforçado pela autoproclamação dos feitos que ele tem realizado. Por exemplo, quando ele diz: "Nós construímos a paz no exterior", ou seja, o que que ele está colocando? Eu sou um cara competente, eu sou um cara que quer a paz e eu estou fazendo paz no exterior para trazer paz para vocês. Eu estou com o seu melhor interesse no meu coração. E aí, o que que ele faz? Se a gente conseguir essa paz, a gente vai trazer grande prosperidade para para nosso país. Então, ele se coloca como o grande cara que pode viabilizar paz e prosperidade ou paz e segurança para toda a população americana, tá? Então, um outro conceito muito interessante da linguística é o topos. O topos é o lugar comum que vai estruturar o discurso, tá? Então, é tipo assim, de que lugar que o presidente está falando? Quando o presidente Donald ele fala assim, olha, estou aqui falando com vocês para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos. O que que ele está fazendo? Ele está colocando a conversa dele nesse ponto no espaço e no tempo de 250 anos desse grande país, Estados Unidos. Ou seja, esse é o topos. Mas ele não apenas está falando estamos nos 250 anos, mas ele fala também de um lugar no futuro. O lugar presente é a comemoração dos 250 anos, onde a gente está estabelecendo vários acordos legais. Agora, preste muita atenção. O que nós estamos vendo é que ele fala: o hoje está ótimo, porque a gente está fazendo acordo de paz, e o futuro está lindo também, porque ele fala: estamos chegando a um futuro glorioso da Golden Age e da unidade nacional, quando ele fala o grande povo dos Estados Unidos. Ou seja, quando ele fala o grande povo dos Estados Unidos, ele está quebrando as divisões internas e colocando todo o povo americano num único universo. Ele está colocando todo o povo americano num único público, sem divisões internas, tá? Então essa estratégia, o que que ele faz? Ele pega valores culturais americanos, como o excepcionalismo. O que que é o excepcionalismo? Os Estados Unidos é um país diferente, por isso que tem aquele destino manifesto. Destino manifesto é um conceito cultural, sociológico, antropológico norte-americano, em que o povo americano se entende como especial no mundo, escolhido por Deus para governar o mundo. Então, além disso, ele usa valores culturais muito fortes nos Estados Unidos, como o excepcionalismo e o progresso. E isso tudo se alinha a essa narrativa de comunicação, tá? Agora, isso aqui é a gente olhar o discurso do presidente Donald a partir da análise de discurso. Agora, e as operações psicológicas? O texto do presidente Donald ele vai incorporar várias estratégias do ramo das operações psicológicas, segundo elas são estudadas pelo sistema de defesa norte-americano. Um dos conceitos que o presidente Donald usa é o conceito de targeting, ou seja, de usar o alvo. Targeting funciona da seguinte forma nesse caso: o presidente Donald ele separa com quem ele está falando em dois grupos diferentes. Ele não está só falando com todo o povo americano. Se a gente pensa em teoria dos conjuntos, a gente tem dentro do povo americano, a gente tem um subconjunto que são os senadores. Então, o presidente Donald, quando ele vai falar nesse texto, ele constrói dois públicos diferentes. Os senadores, a quem ele dirige ordens, eu estou mandando vocês fazerem isso, e ao público americano, a quem ele promete benefícios, tá? Essa dupla abordagem, ela maximiza a pressão política sobre os senadores e maximiza a adesão popular do povo americano. Então, essa estratégia de falar ao mesmo tempo com o Senado, dando ordem para o Senado, e falar com o povo americano, prometendo benefício para o povo, ele está atraindo esses dois grupos para obedecerem o que ele está dizendo. Ok? Então, meus amigos, essa é uma técnica de operação psicológica que eles estão usando. A outra técnica, o framing. O que que é o framing? Ele está enquadrando o que ele está falando dentro de um quadro específico, tá? Então, o texto do presidente Donald enquadra a aprovação da Big and Beautiful Bill, né, daquela grande lei bonita, né, grande e bonita lei, como uma necessidade urgente para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos, tá? O que que isso faz? Ao fazer esse enquadramento, ao puxar o que ele está falando para dentro da celebração dos 250 anos dos Estados Unidos e trazendo essa Big and Beautiful Bill para dentro dessa festa, esse enquadramento transforma uma questão que é uma mera aprovação de uma lei no Congresso a um marco histórico. Ou seja, ele transforma essa aprovação de lei num evento histórico tão importante quanto os 250 anos dos Estados Unidos, tá? Então, meus amigos, são uma série de estratégias que estão sendo usadas nesse texto para colocar o presidente Donald como o príncipe da paz do planeta Terra.
tudo utilizando recursos da linguagem. Por isso que eu digo para vocês, se você entende linguística, se você entende filosofia da linguagem, e se você entende filosofia analítica, que é a lógica usada na linguagem, cara, vai ser muito difícil de alguém te convencer de alguma coisa, tá bom? Então, além disso, né, eu não tenho só licenciatura, mestrado, doutorado em linguística, mas pela minha formação em comunicação, há várias estratégias de comunicações interessantes que o presidente Donald está usando também, tá? Por exemplo, narrativas dominantes. O presidente Donald reforça a narrativa do excepcionalismo americano, ou seja, os Estados Unidos são um país fora do normal, alinhada à sua marca política. Então, quando ele fala nós estamos chegando a uma era dourada dos Estados Unidos, isso é o quê? Isso é uma narrativa aspiracional que está colocando um futuro hipotético como uma realidade e isso tirando as divisões internas dos Estados Unidos. Então, quando ele fala, pessoal, essa é uma vitória para todo o povo americano. Meu irmão, não tem esquerda, direita, não tem em cima e embaixo, não tem gente de fora, gente de dentro, não tem católico, protestante, ateu e religioso. Ele apaga com esse recurso linguístico todas as diferenças, tá? Além disso, a teoria do agenda setting, tá? Agora a gente está falando de teorias midiáticas. Agenda setting é uma teoria do Maxwell Malcolm que diz que a mídia ela tem a capacidade de controlar o que as pessoas pensam, tá? Então, o presidente Donald também utiliza essa estratégia quando ele enfatiza a urgência desse projeto de lei e ele define a pauta política desviando a atenção de outras questões. Ou seja, a agenda setting diz que a mídia pode até não ter o poder de influenciar o que você vai pensar, mas a teoria da agenda setting diz que a mídia pelo menos tem o poder de influenciar os assuntos que as pessoas vão tratar. Então aqui o presidente Donald está colocando o assunto dos 250 anos da existência dos Estados Unidos e a aprovação dessa lei como a coisa mais importante a ser falada agora. Todos os problemas dos Estados Unidos, todos os problemas do governo do presidente Donald, todas as contradições do governo do presidente Donald são apagadas nisso aí, tá certo? Então, meus amigos, para que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar para vocês como, com o conhecimento da linguagem, você consegue ter a sua mente completamente protegida, quando você entende as estratégias de persuasão que estão por trás do discurso, beleza? Então, meus amigos, o que está sendo construído pelo presidente Donald ali? Ele está construindo as seguintes ideias: eu tenho capacidade de resolver todos os problemas do mundo, eu já estou resolvendo todos os problemas do mundo, eu vou trazer paz para o mundo, eu já trouxe paz entre Índia e Paquistão, eu já trouxe paz entre Tel Aviv e Teherã, eu já trouxe paz entre Ruanda e Congo, e agora eu vou trazer uma paz para o mundo inteiro. Então ele está se colocando como o príncipe da paz. Só que quando a gente olha a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,3 diz: pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, aparentemente, a gente está vendo um cenário de paz incrível. Inclusive, eu não sei se você viu a capa que eu coloquei na aula de hoje, mas a capa que eu coloquei na aula de hoje reflete uma propaganda muito forte de paz que está sendo construída. Eu não sei se você reparou na capa que eu coloquei na aula de hoje, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um outdoor, é uma propaganda na rua de Tel Aviv, lá na Terra Prometida, em que está dizendo a aliança de Abraão chegou o tempo para um novo Oriente Médio. Ou seja, você consegue ver que aqui o presidente Donald, parecendo um Jesus na última ceia, ele está reunindo todos os poderosos da região e trazendo paz para aquela região. Ou seja, a propaganda já está sendo até publicada lá em Tel Aviv. Então, o discurso que a gente está vendo ser construído agora é um discurso de paz. Nós estamos trazendo a grande paz. A secretária de mídia dos Estados Unidos, a Press Secretary americana, ela fez uma publicação agora muito nessa linha também, né? Eu vou colocar o link desse vídeo aí para vocês, tá? Tá só aqui no YouTube o link desse vídeo aí, onde a secretária de imprensa americana ela fala: o presidente Donald ele quer paz, ele sempre quis. Vemos uma nova era, New Age, nova era, Golden Age, uma nova era em que talvez alguns desses estados do Golfo e do Oriente Médio possam assinar os acordos de Abraão, ou seja, o discurso da paz. Além disso, né, notícias chegando agora, Casa Branca anunciou que a Síria estará entre as nações que irão aderir aos acordos de Abraão. Beleza? E além disso, meus amigos, deixa eu colocar uma outra notícia para vocês. Ainda tem o acordo de paz que está sendo alinhado entre Tel Aviv e a faixa dos Gases. Estou colocando o link aí para vocês. Beleza? Estão todos os links aí. Ou seja,
Acordo entre o presidente Donald e o líder de Tel Aviv para trazer paz para a faixa dos Gases, tá? Eles concordaram com o fim do conflito lá. As hostilidades terminarão, segundo eles, dentro de 2 semanas e as condições finais envolverão 4 nações árabes, incluindo Egito e Emirados Árabes Unidos, para administrar a faixa dos Gases, substituindo o Hamas. Os líderes remanescentes do Hamas terão que ser retirados da região para outros países, enquanto todas as pessoas que ainda estavam sob o controle deles serão libertas. Várias nações ao redor do mundo aceitarão inúmeros habitantes da faixa dos Gases buscando um novo local para morar. A expansão dos acordos de Abraão levará os sírios, os sauditas e outros países árabes a reconhecer Tel Aviv e estabelecer relações oficiais com Tel Aviv. Tel Aviv vai declarar sua disposição para a resolução futura do conflito na região ali da faixa dos Gases, sobre o conceito de 2 estados, dependendo das reformas da autoridade lá da região. Os Estados Unidos, em contrapartida, reconhecerão a implementação limitada da soberania de Tel Aviv na Cisjordânia, ou seja, acordo de paz. Além disso, o que o presidente Donald falou que ele quer fazer com os iranianos? O governo Trump acabou de anunciar nesse final de semana uma oferta de 30 bilhões de dólares para um programa nuclear civil iraniano, aliviando, se eles aceitarem esse acordo, sanções e liberando ativos congelados para trazer os iranianos de volta à mesa de negociação. Ou seja, o presidente Donald está oferecendo 30 bilhões de dólares para os iranianos voltarem para a mesa de negociação. Então, essas negociações aí estão fluindo muito, né? Aliados árabes talvez, né, pagassem por isso, né, e a própria instalação iraniana lá, a reconstrução iraniana nas usinas que foram danificadas, atingidas recentemente por esses conflitos aí, ok? Meus amigos, nós estamos vendo esse discurso da paz. E o próprio Pedro Tito, da Palanquinho Technology, falou: quando você escutar falar em paz e segurança, tome muito cuidado. Meus amigos, estão chegando, ao mesmo tempo que estão chegando sinais mostrando que o mundo está indo para a paz, estão chegando sinais mostrando que o mundo está indo para um caos total.